computador. Interessante pensar desse jeito. Bom, o tamanho dos transistores, que é essencialmente o que diz o quão poderosos os nossos computadores são, ele vai diminuindo com o tempo, tá certo? Então, por exemplo, o que está nesse gráfico aqui são os anos, né? E o número de computações que você pode comprar por $1000, basicamente, tá certo? Então você vê que ele aumenta, né? Isso é uma escala logarítmica, então ele aumenta exponencialmente, essencialmente ele dobra a cada certo número de anos. O pessoal deve estar familiarizado com a lei de Moore aqui, que prevê a taxa de crescimento da computação com os anos, né? E se o número de computações que você pode fazer com $1000 aumenta com o tempo, significa dizer que os elementos básicos de computação têm que estar diminuindo, né? Então o tamanho do transistor, a tecnologia vai avançando e a gente vai sendo capaz de fazer transistores cada vez menores, tá certo? Aqui tem um gráfico também do tamanho do transistor, num certo sentido, em função do ano, né? Ele também decresce exponencialmente, né? Concorda com aquele gráfico que eu estava mostrando ali antes. E atualmente os transistores estão na escala de nanômetros, né? Nanômetro é 10 a menos 9 metros, então é bastante pequeno comparado às nossas escalas no dia a dia, tá certo? Então o que a gente espera que vai acontecer, né? Se a gente for reduzindo o tamanho de um transistor mais e mais e mais e mais. Então só para dar uma noção de tamanho aqui, esse é um transistor que foi produzido no MIT, né? É um elemento de pesquisa, né? Ele tem da ordem de 3 nanômetros aqui de tamanho. E eu botei essas fotos aqui, não tem uma escala perfeita, mas mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia, né? Se você comparasse isso com o vírus do HIV, por exemplo, ele teria esse tamanho aqui comparado com o transistor, né? Aqui está um segmento de DNA, só para dar uma ideia de escala de tamanho. Não é exato, mas é por aí, tá certo? Então, o que vocês acham que vai acontecer se a gente reduzir o tamanho do transistor a ponto dele chegar na escala atômica, né? Não sei se vocês viram o Homem-Formiga, né? Ele chega no reinado quântico, né? Basicamente ele fica tão pequeno que as leis da mecânica quântica começam a valer de uma maneira que ele não pode ignorar mais, certo? Então os físicos eles estão sempre tentando pensar um pouco à frente, né? Tentando desenvolver uma tecnologia nova, e tem muita gente pesquisando isso, muita gente pesquisando como fazer computação com elementos fundamentais da natureza. Então, o Homem-Formiga não é muito realístico, mas o que você pode pensar é que você poderia executar computações onde os elementos básicos da computação não são um transistor, mas sim átomos, ou íons, nesse caso aqui. Então você pode fazer um computador quântico, essencialmente. Okay? Então aqui está uma foto de uma armadilha de íons. Então a gente tem um campo eletromagnético aqui, e ele aprisiona esses íons de uma maneira regular, e usando luz a gente consegue interagir com cada um desses íons individualmente, e eventualmente a gente consegue fazer eles interagirem de uma maneira essencialmente arbitrária. A gente pode fazer o que a gente quiser, né? Então a gente pode fazer computação com elementos fundamentais da natureza. Você pode pegar átomos, íons, e fazer uma computação arbitrária, se você quiser, tá certo? Qual que é o tamanho disso, né? Só para comparar com a ideia do transistor que eu estava mostrando antes. Bom, a nuvem eletrônica tem da ordem de 10 a menos 10 metros, né? Então 0,1 nanômetros de tamanho, só para dar uma escala de tamanho. E o que acontece é que quando você está na escala de pequenas coisas, de átomos, íons, fótons, as leis da física elas são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, né? Então elas não seguem as leis da mecânica clássica, elas são leis um pouco mais gerais, né? São as leis da mecânica quântica. E um fato é que você pode usar essas leis da mecânica quântica para fazer coisas, para fazer computações não triviais que a princípio não são possíveis com um computador clássico. Então essa é a ideia por trás da computação quântica. É você explorar essas leis da mecânica quântica, né, que generalizam as leis clássicas, para fazer computações potencialmente mais poderosas, mais eficientes do que você poderia com os computadores que a gente tem acesso hoje em dia. Então vamos ver um pouco mais em detalhe o que é isso. Então a gente tem um bit, né, eu vou falar um monte de coisas aqui, pessoal. Então se vocês não entenderem, por favor, podem levantar a mão e pergunta, ou vem conversar comigo depois, tá? Mas é mais uma, eu estou tentando
vou contar muita coisa para vocês, é difícil de explicar exatamente como é que isso funciona aqui em 40 minutos, mas eu vou tentar dar uma ideia. Tá? Então, o transistor, né, digamos assim, um bit, que é o elemento fundamental da computação clássica, ele é uma variável que pode assumir dois valores, certo? 0 ou 1, sim ou não. Okay? Em mecânica quântica, você pode ter superposições de estados. Então, não só você tem o estado 0 e o estado 1, mas você pode ter uma superposição entre 0 e 1. E o fato de você ter uma superposição entre 0 e 1 faz com que você possa ter infinitos estados aí no meio. Certo? Então, você pode pensar num bit quântico, né, que não é uma variável que assume agora dois valores, 0 ou 1, mas ele assume um contínuo de valores, e a gente pode mostrar que matematicamente isso está distribuído na superfície de uma esfera. Então você pode pensar que um bit quântico ele é um vetor com um certo tamanho e ele pode apontar em qualquer direção. Certo? Então está aqui essa esfera. Então já começa a ver por aí que da onde vem a diferença entre computação clássica e computação quântica. Né? Num espaço de estados do elemento fundamental de informação tem dois estados possíveis. No outro você tem infinitos estados possíveis. Então tem mais coisa. Né? Esse espaço de estados, que a gente chama de espaço de Hilbert, né? Um nome matemático para isso, os matemáticos estudam isso, ele contém infinitos elementos. Certo? E sobre o estado de 2 bits, né? Se eu tiver 2 bits, eles têm 4 estados possíveis que eles podem assumir. Né? Então estou representando aqui com frutas, certo? Então, digamos, o bit 0 é maçã e o bit 1 é pera, tá certo? Então, 2 bits podem assumir esse estado, esse ou esse, são 4 estados possíveis, tá certo? E se um bit quântico pode assumir infinitos estados, então 2 bits quânticos também podem assumir infinitos estados, mas eles podem assumir infinitos estados e especificamente uma classe de estados que a gente não tem acesso com variáveis clássicas. Por exemplo, você pode ter uma superposição de maçã e pera ou pera e maçã. Né? Então, digamos, você tem duas pessoas, né? Geralmente a gente fala em Alice e Bob, são dois observadores. Né? Um deles tem um desses bits quânticos e o outro tem outro. Né? Se a Alice mede o bit dela e vê que ela tem uma maçã, digamos, então necessariamente ela sabe que o Bob tem uma pera. Se ela mede uma pera, ela necessariamente sabe que o Bob tem uma maçã. Só que o resultado é aleatório, certo? Então você pode ter várias realizações desses 2 bits quânticos, você pode fazer medidas em cada um deles. Às vezes você vai ter pera, às vezes você vai ter maçã, é completamente aleatório, mas é sempre correlacionado. Ok? Então, só para abrir um parênteses aqui, uma coisa que a gente pode falar nesse caso é de criptografia. A gente pode fazer criptografia quântica com isso. Como que a gente pode fazer criptografia quântica? A gente distribui esse par de bits quânticos para 2 pessoas, tá certo? Elas vão medir todos esses pares e elas vão destilar uma chave, uma cadeia de números, né? 0, 1, 0, 1, 1, 0, completamente aleatório, mas completamente correlacionado. E nada que acontece no meio dessas 2 pessoas vai ter informação sobre qual foi o resultado dessa medida. Certo? Então, meio que mágico. Né? E, além disso, você tem como verificar que, de fato, esse processo é um processo aleatório, quântico, que não pode ser forjado. Então, você pode fazer uma criptografia cuja segurança dela está baseada nas leis da natureza, e não na ingenuidade do programador. Então, não tem como, não existe o que a gente faça que seja capaz de quebrar esse sistema criptográfico, a não ser que a gente quebre as leis da natureza, o que só é possível nos filmes da Marvel. Não dá para a gente respeitar as leis da física. Então, o nome disso é emaranhamento quântico, né? E o emaranhamento quântico, essa correlação entre 2 bits quânticos ou mais bits quânticos, pode ser usado para fazer computação, pode ser usado para fazer criptografia. E é um mundo novo que nós ainda não temos completo domínio, mas nós estamos trabalhando nessa direção. Então você pode fazer emaranhamento quântico com fótons, por exemplo. Está aqui uma foto famosa, né? Você alimenta um determinado material com laser, né? Esse laser ele contém fótons, pode acontecer que o seu fóton pode decair em 2,
E aí o que acontece é que você tem esses cones de emissão aqui, essas são as cores que os cristais estão emitindo, né? Só que esses cones, eles têm propriedades ligeiramente diferentes. Então, se um fóton aqui tem uma determinada polarização, né? É uma variável que o fóton carrega, o outro vai ter a polarização oposta. Então, se você coletar fótons nessa região e nessa região, esses fótons vão estar emaranhados exatamente dessa forma daqui. Se um deles tem uma determinada polarização, o outro tem outra, e esse resultado é superposto com a possibilidade inversa. Em um computador clássico, basta a gente ser capaz de fazer portas NAND para fazer qualquer computação. Num computador quântico, a gente precisa de pelo menos 3 operações. A gente precisa de mais coisas, você precisa ser capaz de fazer mais operações. Eu poderia colocar aqui matematicamente como é que é a cara dessas operações, mas eu acho que não é muito o ponto da nossa conversa aqui. Mas o importante é que a gente precisa fazer 3 coisas. Isso reflete o fato de que o espaço de estados é maior. Né? Então, para você ter acesso a todo o espaço de estados, você tem que fazer mais coisas. Então, a gente pode usar isso como uma vantagem, né? As pessoas não sabem qual é a razão pela qual emaranhamento, pela qual computação quântica oferece vantagem em relação à computação clássica. Esse é um tema de pesquisa, né? Mas a gente conhece algoritmos quânticos, a gente conhece instruções que a gente pode programar no computador que dão a resposta a certas perguntas mais rápido do que o melhor algoritmo clássico correspondente. Então, um exemplo disso é encontrar fatores primos de um dado número, certo? Então, você tem um número inteiro muito grande, você pode fatorar ele em números primos, né? Esses números primos são números cujos únicos divisores são 1 e ele mesmo, certo? Então, são meio que átomos de números, né? Você não pode decompor eles como multiplicação de nada mais. E o melhor algoritmo clássico para fatorar um número de n dígitos, n algarismos, digamos, ele vai demorar um tempo que ele escala como essa função aqui de n. Né? Se um computador faz da ordem de 1 milhão de operações por segundo, e esse número n é 300, um computador clássico demoraria da ordem de 10 a 12 anos para fatorar um número inteiro de 300 dígitos. Certo? Então, o melhor computador clássico, né, é o estado da arte, capaz de fazer em 10 a 12 anos. Detalhe, o universo tem 10 a 10 anos. Não dá para esperar que a gente vai ter essa resposta. O computador quântico demoraria 10 a menos 4 segundos. Então, assim, muito rápido, comparado a isso. Isso é muito importante porque atualmente a criptografia dos bancos e toda a criptografia da internet é baseada em fatorar números primos, né? Porque multiplicar números é uma coisa fácil, mas encontrar os fatores primos não é. Então, tipicamente, você tem uma chave pública, você tem o texto cifrado, você divide um pelo outro, né? E com isso você extrai informação criptografada, certo? Então, quem tiver um computador quântico vai poder obliterar completamente toda a sociedade moderna. Não é à toa que os Estados Unidos e outros países estão investindo bilhões de dólares em construir isso, certo? Outro exemplo é que você pode encontrar mínimos globais de funções no computador quântico muito mais rápido. Okay? Então, existe um fenômeno quântico chamado tunelamento quântico, que uma partícula com uma dada energia, ela pode passar de um ponto, de um potencial para outro, mesmo que ela não tenha energia suficiente para subir a barreira de potencial. Existe uma probabilidade disso acontecer. Então, se você quiser resolver um problema, que é basicamente encontrar o mínimo de uma função arbitrária, você programa essa função no seu computador de alguma forma, né, e você pode buscar com um computador quântico o mínimo dessa função simplesmente porque o seu estado quântico difunde sobre todos esses vales, né, e ele pode encontrar rapidamente. Esse processo de tunelamento ele é instantâneo, então você pode encontrar rapidamente o mínimo global da função. Isso é muito importante porque se você fizer algoritmos de inteligência artificial, redes neurais, isso basicamente se resume em encontrar um mínimo de potencial. Certo? Então está aqui um exemplo que eu peguei de um artigo na internet, de um problema de redes neurais. Essa é a cara típica de um vale de função custo, né? Você quer encontrar o mínimo de um dado potencial.
tem um monte de mínimos locais aqui. O computador quântico, em princípio, poderia resolver isso. Então, o computador quântico ele tem o potencial de revolucionar uma superinteligência. Você pode fazer algoritmos de inteligência artificial muito melhores, muito mais rápidos, usando computação quântica. Só para dar uma ideia como é que computadores quânticos se parecem na vida real, né? Esse é um laboratório de ótica quântica, né? De átomos frios, né? Então é uma coisa bem complicada. Assim. Então você tem alguns lasers aqui, com vários elementos óticos, tudo isso que está aqui funciona, faz alguma coisa, né? Essa luz passa por uma série desses elementos óticos e eventualmente prepara o seu computador quântico, programa o seu computador quântico da maneira que você quiser. Aqui é dentro de uma câmara de vácuo, isso aqui essencialmente é onde ficam aprisionados esses íons que eu falei para vocês, que você pode usar eles para realizar a computação. Né? Então é assim, estado da arte de física experimental. Tem alguns malucos no mundo cuja a única missão é construir essas coisas. Tem dois malucos aqui agora, um deles sou eu, outro é meu aluno de mestrado, que está sentado aqui na primeira fila. A gente não está tentando construir um computador quântico, mas a gente está trabalhando com coisas quânticas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Existem várias formas de se fazer computação quântica, né? Eu estou falando muito de íons aprisionados, íons armadilhados, mas você pode fazer computação quântica com circuitos integrados, certo? Mas tipicamente esses circuitos integrados são circuitos supercondutores, certo? Então você tem um análogo lá do transistor, né? Chamada junção de Josephson. Você imprime um circuito integrado de material supercondutor, resfria ele a baixíssimas temperaturas, e aí você pode fazer um bit quântico e pode usar isso para fazer computação. Então tem vários grupos no mundo de pesquisa que usam isso. Um deles é o Google, tem um grupo na IBM, tem um grupo na Microsoft também. Esses caras eles constroem bits quânticos supercondutores, colocam um refrigerador super potente e fazem computação quântica, atualmente coisa da ordem de 9 qubits. Né? Da mesma maneira como o número de transistores dita como é que um computador clássico é poderoso, o número de qubits, o número de bits quânticos, vai ditar o quão poderoso é o seu computador quântico. Tá? Então a humanidade hoje tem computadores quânticos com até 9 qubits. Para você fazer computação interessante, para você derrubar os governos mundiais porque você hackeou a criptografia de todo mundo, você precisaria da ordem de 1000 ou 10.000. Então está um pouco longe ainda, mas existem, o princípio está lá. Certo? Então a computação quântica é muito maravilhosa, muito legal, mas nem tudo é tão fácil. Né? As leis da mecânica quântica não estão acessíveis assim, de uma maneira óbvia. Né? Tanto que demorou aí, sei lá, desde Newton, que começou a física moderna, né, digamos assim, a forma moderna de falar de física, 1680 e pouco, passaram-se uns 500 anos até a gente descobrir mecânica quântica e dominar a tecnologia por trás disso. Né? Então não é uma coisa que você vai chegar seu gato e está numa superposição de estar vivo e morto. Né? Você não encontra objetos macroscópicos se comportando quanticamente. Então tem um problema sério a ser resolvido, que é entender como construir esse emaranhamento quântico, como controlar esses bits quânticos. Né? E acontece que esse é um recurso extremamente frágil. Né? E a razão pela qual esse recurso, o emaranhamento quântico, é extremamente frágil, é que é muito fácil você criar emaranhamento. Então você cria um emaranhamento e rapidamente a interação desse emaranhamento com o meio ambiente, com outros sistemas que estão em volta, vão fazer com que o seu emaranhamento inicial seja dividido entre várias partículas, vários subsistemas. Então o emaranhamento ele é uma coisa meio viral, você começa a emaranhar as coisas, né? E um fato matemático é que se você tem três sistemas que compartilham o emaranhamento de uma maneira máxima, né? Eles estão completamente emaranhados, se você olhar para quaisquer dois subsistemas, em geral, eles não vão ter emaranhamento. Então o emaranhamento ele é de fato uma propriedade global dos sistemas, ele não é uma propriedade local. Certo? Então você consegue perder o seu emaranhamento simplesmente porque ele está vazando por um ambiente, vazando para outros sistemas, da mesma maneira que a informação num livro vazaria para o ambiente se você queimasse esse livro. Né? Não é que a informação é destruída, ela simplesmente difunde para o ambiente na forma de gás, e poeira e calor.
essas coisas são perdidas porque a gente não consegue recuperar, fazer a função inversa. Você não consegue desfritar um ovo, né? Você não consegue desqueimar um livro. Né? É a mesma coisa que acontece. Acontece que, com o emaranhamento, acontece que o emaranhamento é extremamente frágil. Então, por isso você precisa resfriar o seu computador a temperaturas de microkelvin, ou você precisa isolar os seus íons no ambiente completamente, eles têm que estar lá bem aprisionados, bem escondidos. Aqui na PUC do Rio, a gente faz pesquisa em como criar emaranhamentos em sistemas grandes. Né? Quanto maior o sistema, mais difícil é você de controlar esse emaranhamento. Então, um dos experimentos que eu e o Bruno estamos trabalhando é basicamente usando o ótica, preparar um sistema mecânico, né? Uma membrana, literalmente um tambor, resfriar ela para o estado fundamental, né? Botar ela muito fria, de forma que comportamentos quânticos se tornem evidentes. Né? Isso é bastante difícil, envolve uma série de técnicas, envolve lasers, envolve ótica, envolve conhecimentos de mecânica quântica, mas a gente está lá batalhando para fazer isso. O Brasil atualmente não tem uma força-tarefa dedicada à construção de um computador quântico. Isso é uma falha, né? É um pecado. Na verdade, a gente deveria ter isso. Porque o que não falta é gente capaz de fazer isso. Isso aqui é uma conferência que teve em Natal, em agosto do ano passado, né? Com os jovens brasileiros, a comunidade científica, físicos brasileiros envolvidos em computação quântica, informação quântica. Então, mão de obra para ter isso a gente tem. A gente só não tem investimento. Tem muita gente bem capaz e bem competente, que compreende essas coisas muito bem, que foram completamente treinados nos melhores laboratórios do mundo. Elas estão aqui agora, só que não existe essa força junta, né? Essa força-tarefa. Vamos construir um computador quântico brasileiro, vamos fazer uma máquina aqui, né? Para a gente usar, para a gente ter a tecnologia. Aqui está uma foto do laboratório, nosso laboratório lá na PUC, né? Tipicamente, nossos sistemas quânticos, eles ficam dentro de uma câmara de vácuo, tá certo? A gente usa essa câmara de vácuo para tirar toda a pressão atmosférica, para que você possa ter um sistema isolado, você resfria esse sistema e você trabalha para que ele se comporte quanticamente. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas se alguém quiser conversar comigo, perguntar qualquer coisa, é um prazer. Se quiserem visitar o laboratório também, as portas estão abertas. A nossa ideia, basicamente, lá é pegar uma membrana, né, e uma microsfera, né, e de uma maneira bem controlada, aproximar essa membrana dessa microsfera num regime quântico para procurar por interações entre elas. Então a gente faz a gente não faz computação quântica, a gente faz medições quânticas. Né? Medição é uma forma de você obter informações da natureza, então é uma forma de computação também. Então você pode pensar em todo o formalismo que é fazer uma medida, exatamente como o formalismo de computação, num certo sentido, tá certo? Então a gente tenta usar essa vantagem quântica para fazer medições mais precisas. Esse é o objetivo do nosso laboratório. Isso aqui é uma foto do nosso grupo de pesquisa, nossa mesa ótica aqui. Isso foi um dia que um professor físico importante brasileiro, Luiz Davidovich, visitou a gente lá no laboratório, foi uma honra. Tem outros integrantes do grupo, o Bruno que está sentado aqui. Então, se algum dia alguém quiser ir lá visitar, mais que bem-vindo. Aqui na PUC do Rio, fica, sei lá, 15 quilômetros daqui. Então é isso, pessoal.